Olá pessoal, tudo bom? Aqui eu vou falar sobre o conteúdo da escultura, tá? Que é o conteúdo das artes visuais, dos elementos visuais, e a escultura é uma delas. Então vamos lá. Nós temos aqui escultura. Os dicionários esculpir significa imprimir, cinzelar ou entalhar, que figuras ornamentais, matéria dura ou macia, né? Seja escultura a arte de criar formas significativas em três dimensões. Lembrando que três dimensões, né? Tridimensional, ok? Não podemos deixar de ressaltar a questão do tridimensional, que nós já estudamos também. Não se limita a uma categoria fixa de objetos a um conjunto de atividades específica. Atualmente, seu campo de ação tem crescido muito na correria frenética do tempo que vivemos, né? Ninguém pode predizer quais serão os novos rumos para essa manifestação artística tão valiosa que é em todos os aspectos. Então, falando da escultura, moderadamente, muito do que era dito por essencial foi posto ao lado. A primeira coisa de cair no figurativismo, que é a natureza representada na escultura. Os utensílios sempre foram aceitos como as formas não representativas, porém no século XX produziram-se objetos de arte três dimensões, de caráter gratuito e não representativo, também com o senso de que a escultura é uma arte da matéria sólida. Com o surgimento da escultura com o movimento cinético, né, não se pode dizer que é a coisa que seja imóvel ou impassível, é como uma estátua. Então, nós temos aqui escultura cinética, né? Coloquei as imagens só para vocês terem uma noção do que seria uma escultura cinética. Logo depois eu tenho a escultura com movimento. Vocês podem perceber que são todas as imagens, todas as esculturas, ela tem um sentido de movimento, ok? Também não podemos limitar a escultura aos processos e materiais utilizados. Os modernos escultores no século XX utilizaram todo tipo de material plástico, inclusive principalmente as novas resinas sintéticas. Segue-se o volume projetado para ser visto e sentido de dentro para fora. A estrutura, ou seja, o objeto móvel ou estável, né, que se classificam pela tridimensionalidade e pela intenção como a escultura. Tridimensionalidade, três dimensões, eu tenho a altura, largura e comprimento, eu tenho o movimento da escultura, né? Comprimento, largura e profundidade. Lembrei da palavra profundidade. Precisamos também considerar o aspecto sensorial tático da peça esculpida, que apela para a necessidade e para o gosto de tocar. Esse sensorial tático foi o nosso último conteúdo anterior, que nós também falamos em questão de tátil, tá? Nós também falamos do Michelangelo, que quase cego ao fim da vida, pedia aos amigos que se conduziam junto ao Apolo da Belvedere para poder tocá-lo e ver. Portanto, todo o tato e esse princípio permanece por muitas épocas, né? Então, embaixo nós também vem comentando sobre o passar dos anos, as esculturas preferiram utilizar matérias mais sólidas para aquelas que ficasse mais permanente, né? Então, eles usaram mármore, pedra, cálculo, granito, para que as esculturas fossem esculpidas e elas permanecessem há mais tempo. E eu vou só pincelando, comentando as partes principais e depois vocês fazem uma leitura mais apreciosa, né? Apreciar mais o conteúdo, mais concentrada
para responder as questões que vai vir depois. Então, em modo geral, os artistas utilizam todo tipo de matéria-prima, entre eles alguns muito frágeis, né, como gelo, manteiga, areia molhada, produz também magníficas esculturas. Então, essas obras são denominadas de obras efêmeras, ou seja, que têm pequenas durabilidade, são passageiras. Quando um artista determina a técnica que aplicará em uma produção, automaticamente ele escolhe o material que será utilizado, podendo citar alguns deles. Nós temos a modelagem, a cinzelação, a fundição e as estátuas, tá? Nós temos 3, modelagem, cinzelação e fundição. Logo depois, existem as técnicas, né, que é modernas as disposições dos escultores, como a modelagem com resina, que ao longo dos anos, algumas formas específicas da escultura foram mais utilizadas de outros, que é a estátua. Então, logo abaixo, eu já vim mostrando os desenhos para vocês terem uma noção, né, do que nós estamos dizendo, do que nós estamos falando, e o que eu quero que vocês entendam. Modelagem, cinzelação, né? Fundição, estátua. Também venho falando também do busto, né? Mobiliário, fonte de água e alargamento utilizadas em Roma, alto e baixo relevo, estátua e equestre. Eu só vou citar os tópicos, depois vocês leiam, façam uma leitura mais precisa para vocês responder as questões que eu já venho dito, né? Chamamos de arte tridimensional a escultura que representa imagem de 3 dimensões, ou seja, com volume ainda que apenas relevo. 3 dimensões, a altura, largura e volume, né? Ela tem profundidade. Na pintura, as obras de arte são bidimensionais, ou seja, com 2 dimensões, altura e comprimento sem volume. Bidimensional, altura e comprimento, não tem profundidade. Tridimensional, ela tem altura, né, largura e tem a dimensão, ela tem a profundidade. Então, 3 dimensões. Produção de arte com materiais incomuns, que é a sucata, gelo, areia, e assim a criatividade, uma das maiores habilidades de um artista que dá limites em seus sonhos e voa nas asas da imaginação, ok? Então vamos lá, nós temos a imagem aqui do busto, né, do mobiliário, fontes de água, peguei várias aqui pra gente ter uma noção, né, são maravilhosas. Alto ou baixo relevo, né, coloquei os exemplos aqui também para vocês terem a noção do que seja. Estátua equestre, aqui. Areia e gelo, o trabalho com gelo, o cinzelamento e a areia técnica de modelagem, ambos casos produzem obras de arte efêmeras, né? Ou seja, dura pouco tempo e se desmancham. Então, não esqueçam, efêmeras, a durabilidade delas são pequenas, elas não duram por muito tempo. Então, nós temos aqui uma escultura em gelo, escultura de gelo chamado Copérnico, né? Logo abaixo nós temos aqui as esculturas em areia, gelo, metal, dobra e corte. Muita artista no século XX, especialmente aos ligados aos movimentos concretista e neocretista, como Amilcar de Castro, Elijah Clark, né, passaram a questionar a própria matéria-prima, né, utilizada na fabricação de escultura. Ao invés de derreter o metal, eles trabalhavam o metal com arte tridimensional. Então, eles não derretiam, eles pegavam, moldavam esse objeto, esse material, que se tornaria em outro objeto
tridimensional, que se relacionam com o espaço principal no princípio básico da escultura, como nós temos aqui do lado como exemplo. A sucata também, ela deixa de ser lixo, ela deixa de ser a vilã, né, só de entulhos e coisas velhas, e passa a ser uma obra de arte, né? Pensarmos em nossa civilização no século 20 e 21, observamos que é o contraponto àquele ideal de beleza da antiguidade. E uma característica de nossa sociedade é o consumo desenfreado e a produção de lixo, né? E antes mesmo da reciclagem virar moda, muitos artistas já utilizavam materiais descartáveis para produzir suas obras, como nós temos aí também, né? As esculturas de Jeremy Mayer são feitas com peças antigas de máquinas de escrever. Só para ter uma ideia do trabalho que isso dá, né? Mayer chega a gastar 1.200 horas para criar uma figura, né? Uma figura humana. E aí, a arte cinética é uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos. E não deixa de ser mais uma aprovação do artista para as imagens eternizadas e estatística da escultura clássica, né? As estáticas da escultura clássica. Então, ela é mais uma aí decorrente dos efeitos visuais, que é a arte cinética. Nós temos uma obra que é a ocupação do artista Abraham, né, que é o reconhecido como um dos pioneiros da arte cinética, né, são feitos de movimentos físicos. Saiba mais, arte efêmera, né, que é instalações, performance e happening. Então, vamos lá. Muitas vezes, né, pensamos em obra e de arte como uma pintura, né? Por exemplo, imaginamos Mona Lisa, né, de Da Vinci, O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, ou ainda esculturas de mármore, obras que permanecem ao longo do tempo e da história, né? E também nós podemos dizer que não deixa de ser obra de arte também as formas produzidas com a clara intenção de ser modificadas pela ação do tempo e até mesmo desaparecer, ou seja, por pouco tempo, né? Entra também aí os tapetes grafites feitos com serragens, semente e folhas, que em algumas cidades a população costuma fazer nas ruas, que é a celebração de Corpus de Cristo, né? E da Semana Santa, que é as esculturas em areia ou gelo, né, que a durabilidade delas são menores. E também, contudo, nem todas as obras de arte pública foi feita para desaparecer. Quando pensamos em monumentos históricos, por exemplo, a intenção é que permaneça, né, com o passar do tempo. E performances de happening pode ser registrada em audiovisual, sendo que nesses casos o que permanece é o registro, não a obra em si, né? Temos como materialista das obras de arte a oposição eterno, efêmero, né? São problematizados pela arte contemporânea, pois são questões extremamente ligadas à nossa realidade, ao mundo da velocidade em que vivemos, no qual a notícia de ontem já era ultrapassada. Também nós viemos falando um pouquinho aí sobre os trabalhos técnicos, né, de Vic Muniz, são os diversos usos técnicos, como ele usa para fazer as obras de arte e escultura, doce de leite, ketchup, gel para cabelo, lixo, poeira e etc. E também algumas das suas obras, né, no produto final, é uma fotografia, devido à perecibilidade
das obras materiais empregadas, ok? Espero ter ajudado vocês, façam uma leitura mais ampla, tá? Uma completa e para responder as nossas questões logo depois, ok? Espero ter ajudado e agradeço desde já. Muito obrigada pela participação dos meus. Até mais.